Bom, olá pessoal, então sejam bem-vindos para mais um vídeo. Nesse vídeo, continuando o nosso trabalho anterior, eu vou mostrar para vocês o uso de dois pacotes, tá? Que eu uso bastante no meu trabalho, que é o QuanDL e também o RBCB. Tá? Então, como é que eu juntei esses pacotes? Tá? O que eu gosto deles é que eles te dão acesso à base de dados de bancos centrais, institutos de pesquisa e assim por diante. Tá? Então, em ambos os pacotes que eu vou mostrar para vocês, a gente vai poder ter acesso, por exemplo, ao banco de dados do Banco Central do Brasil. Tá? Esse banco de dados, também chamado de Sistema de Séries Temporais, ele tem muita coisa. Tá? Então, isso é algo que eu uso diretamente em pesquisa, quando eu preciso algo de taxa de juros, ou alguma coisa de desemprego, ou algo sobre a economia brasileira. Você consegue pegar esses dados diretamente usando esses dois pacotes, certo? Então eu vou começar pelo primeiro, tá? Primeiro vai ser o QuanDL, então eu vou carregar ele aqui já. Eu já tenho o pacote, não preciso instalar. E aqui, pessoal, deixa eu explicar um pouquinho mais o que é o QuanDL. Então vamos dar um QuanDL aqui. Então, o QuanDL, pessoal, ele é, na verdade, uma empresa, certo? Então, é uma empresa que o negócio dela é oferecer um API fácil, tá? Uma forma fácil das pessoas ou investidores, ou até programadores, né? Quem trabalha na parte mais de software, de conseguir dados de uma forma eficiente, tá? Uma forma fácil. Então, o que eles fazem? Eles dão um API, né, que nesse caso no R, né, mas tem para Python, tem para outros também, eles dão um pacote no R, né, que eu chamo de API, para poder baixar as informações direto na linha de comando. Tá? Então isso facilita muito o trabalho de um pesquisador. E como é que eles ganham dinheiro? Pessoas ganham dinheiro vendendo o acesso a algum dos dados. Mas a parte boa é que muitos desses dados do QuanDL, uma grande quantidade das bases de dados que existem lá, são gratuitas, tá? Então você consegue acessar livremente, certo? Bom, o primeiro passo de usar o QuanDL vai ser fazer um sign up, né? Você entrar no site. Então, para usar o QuanDL, pessoal, vocês têm que ter um token, tá? Vocês têm que ter um registro aí de uma senha, vamos chamar assim, que vocês vão usar lá no código do R para dizer e autenticar a sua sessão. Nesse caso, eu já tenho, tá? Então, eu vou dar um login aqui. Eu tenho aqui o meu login, vou dar um OK. E aqui, ó, pessoal, depois que vocês tiverem feito, tá? Como é que você acha o token? Você vai aqui, ó, e digita, Account Settings, e aqui, ó, API Key, e é esse valor aqui, dá um Ctrl C, e aqui eu vou dizer my.api, api.key, vai ser esse valor que está aqui. Perfeito? Bom, depois que eu tenho isso, eu vou registrar para o QuanDL e dizer, olha, eu tenho um API, tem uma chave da API, né? Eu quero que você registre, então, esse meu acesso. E aqui, beleza, pessoal. Então, depois dessas duas primeiras linhas aqui, a nossa entrada no sistema está autenticada e é só começar a utilizar. Um lado bom é que essa chave de acesso aqui, pessoal, por enquanto, ela não tem nenhum limite de utilização. Então, você pode utilizar quantas vezes você quiser. Eu uso direto isso e realmente nunca tive algum problema nesse sentido, tá? Pelo menos para os meus usos, tá? O volume de consultas que eu faço nunca foi algo que foi bloqueado ou a parte sim. Bom, o segundo passo, tá, no uso do QuanDL é tentar entender qual que é o código da série temporal que você quer acessar. Então, eu vou deixar aqui my.code, vou deixar em aberto, e aqui vamos voltar para o site, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui num dos dois, né, tem Alternative e tem Financial Data, vamos em Financial Data, e aqui eu vou procurar a série que eu estou interessado, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, vamos tentar Interest Rates USA. Vamos ver se eu acho alguma coisa. Continuous Future. Então, eu encontrei alguns contratos futuros. Aqui do Brasil, da Bulgária. Não, vamos tentar um nome, T-Bond. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. T-Bonds, Wealth Manager, Barclays, Index Prices. Não estou achando exatamente o que eu quero aqui, tá? Então vamos simplificar. Vamos colocar Selic, tá? E aqui eu vou achar a série que eu estou procurando. Tá, aqui, ó.
Então, olha só, pessoal, Selic, né? Então aqui já diz, já achou. Para quem não sabe, o que é a Selic, tá? É a taxa básica da economia do Brasil. Se ficou alguma dúvida o que é, tá? Dá uma procurada aí no Google. Mas basicamente essa é a taxa mãe, tá? Ela que define todas as demais taxas em todo o sistema financeiro. Ela é basicamente a taxa que o Banco Central empresta para bancos privados, tá? E aí tem um efeito cascata e todos os demais bancos privados, quando eles vão oferecer crédito, eles vão usar a taxa Selic como a base para os demais empréstimos, tá? Então aqui eu achei, ó, observem também que existe a base de dados do Banco Central, tá aqui, ó, Central Bank of Brazil, estatística da cabeça, inclusive você pode abrir, ó, e você pode verificar quais são as séries que tem aqui, então tem muita coisa, pessoal, realmente é bastante coisa. Mas eu vou entrar direto nessa aqui, vou clicar nela, e aqui apareceu, ó, então inclusive ele dá um gráfico da taxa Selic, tá, eu sei que tá estranho, mas isso aqui da época de hiperinflação, tá, então a Selic, a taxa de juros mais ou menos segue a inflação, tá, tende a seguir, mas depois teve a estabilização da inflação e esse é o período que a gente está aqui hoje. Então, mais certo, na verdade, é cortar essa parte e ficar só com essa aqui, tá? E aí a gente tem um movimento um pouco mais moderado, mais comportado, tá? E aqui tem um parênteses. Quando a gente faz pesquisa e a gente usa algo como taxa de juros ou performance, geralmente a gente pega depois de 2004, tá? Que foi quando estabilizou. Eu, particularmente, eu gosto de pegar dados sempre depois de 2000, tá? Sobre a economia, que eu acho que é um período muito mais estável. Tá? De qualquer maneira, a gente está numa taxa Selic mais baixa possível. Bom, então aqui, o que eu preciso? Eu preciso desse código aqui. Então esse código, ele indexa essa série temporal. Então eu volto no meu código, eu vou dizer aqui, agora eu vou baixar os dados. Vou dizer df.selic, como sendo quando L é maior. Quando L, e aqui o code, my.code. E aqui eu posso, inclusive, dizer qual que é a primeira data, tá? Deixa eu ver qual que é first date. Aqui, ó, start date, eu consigo dizer, ó, start date como sendo, vou colocar 2000. Se baixou? Opa, não achou meu código. Então vamos rodar aqui, rodou. Perfeito, então ele baixou, ó, notem que está aqui o objeto. Eu vou verificar o que tem dentro desse objeto com o comando do glimpse. Perfeito, vamos ver o que tem aqui dentro. Então tá aí, ó. Eu tenho aqui duas variáveis, a data, né, que já está no formato ISO, e tem o valor também que está aqui. Vamos dar uma olhada mais nessa série e vamos ver se faz sentido. 0,02. Aqui, pessoal, eu acho que a taxa, vamos ver o que é, ó, a Daily, é percentual por dia, tá? Então é a taxa diária da Selic que está aqui, tá? Então não é exatamente a taxa anual que a gente conhece, né? Então a Selic está hoje, deixa eu até ver como que é que está, BCB, eu acho que é 6,25. A Selic está 6,5 a meta, tá? Errei por pouco aí, mas eu sabia que ela estava nesse patamar, certo? Então, qual que é o trabalho do QuandL, tá? É simplesmente você acessar o site, tá? E procurar a série que você está procurando. Aqui, de novo, uma coisa bacana é que tem muita série free, né? Gratuita. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ele vai te dar já a pesquisa só para séries gratuitas. Então, geralmente, quando eu preciso de algo internacional, né? Eu preciso, taxa de juros na Austrália, taxa de juros na Alemanha, onde for, você pode acessar aqui e vai ter acesso direto a esses dados. Uma coisa que eu gosto, pessoal, é que os dados sempre estão atualizados, tá? Então, por exemplo, eu baixei da Selic, ele baixou a última ponto da Selic, tá? Então, eu consigo, através do QuandL, né, eu consigo criar vamos chamar assim, uma maneira de trabalhar que é eficiente, porque eu pego os dados novos, eu rodo minha pesquisa e tudo funciona perfeitamente. Então, imagina que eu criei uma pesquisa atualizando taxas de juros no mundo, né? Aí eu uso quando ele pegar os dados de juros de vários países diferentes hoje, né, e daqui a 2 anos eu aperto o botão e ele vai pegar as novas taxas, vai refazer aquela pesquisa que eu estava interessado. Tá? Então,
uma coisa que eu sempre falei bastante, que eu falo muito em aula, né, principalmente na pós-graduação, é que reproducibilidade em pesquisa é algo que a gente tem que sempre prezar, a gente tem que manter as coisas organizadas para que quando for rodada de novo essa pesquisa, seja realizado de uma forma mais fácil possível, certo? Então, o QuantDL é basicamente isso, pessoal, não tem nada muito misterioso aqui. Aqui eu vou chamar a atenção que tem outras opções, né? Então, pelo próprio help do QuantDL, vocês podem observar que dá para transformar os dados, dá para também mudar a frequência, e dá para escolher também se você quer o que retorna, né? Nesse caso, a escolha default é o raw, que é um data frame no R, mas tem TS, tem ZU, tem XTS, time series e assim por diante, tá? Particularmente eu não gosto de mudar, eu sempre gosto de data frame, tá? Porque se eu precisar mudar, eu prefiro eu fazer do que eu colocar o pacote fazer, porque eu não sei que decisões ele tomou aí no meio do caminho, né? O QuantDL, quando ele muda o formato da saída, certo? Então é basicamente isso a forma que a gente trabalha com o QuantDL. Se eu não me engano, eu acredito que o QuantDL também possibilita. Vamos pegar um aqui, vamos até por curiosidade, vamos ver qual que é a série 01. Eu acredito que ele pega, não é mais Selic, né? Então é DF. Ele pega as duas séries, ó. Tá aqui, ó. Ó, deu erro, né? Então não achou a série. Vamos pensar até a 11, 10, então. Ele achou uma série aqui, tá? Então, se você precisar mais de uma série, ele retorna os valores dentro desse formato wide, né? Particularmente eu não gosto desse formato wide, que você tem as séries nas colunas, tá? Eu acho o formato longo, que seria empilhado os dados e nomeado, eu acho muito mais intuitivo, certo? Mas o fato é que se você tiver mais uma série, você pode fazer. Deixa eu só retornar aqui. Vamos deixar o código bonitinho. Bom, perfeito, pessoal. Vamos para o próximo pacote, então, que vai ser o RBCB. Opa, RBCB. Então vamos instalar. Uma coisa aqui, ó, isso aqui não vai funcionar, RBCB, tá? Por quê? Porque o pacote ele saiu do CRAN, tá? Eu não sei por quê, o que houve. Inclusive, se alguém tiver interesse, vale a pena perguntar, tá? O RBCB ele foi feito por uma pessoa chamada Wilson Freitas. Ele trabalha no Banco Central do Brasil e eu até conheci ele num congresso, tá? Então dá um alô para ele aí. Agradeci pelo pacote, porque é um que eu uso bastante também no meu trabalho, tá? Mas então o RBCB não está mais no CRAN, inclusive eu posso ver isso aqui, RBCB. Aqui, ó, todo o pacote do R, tá? Ele tem uma página aqui no CRAN. E como pode ver, ó, package RBCB was removed from CRAN repository, e aqui diz até a data, então foi alguns meses atrás. E ele deu problema no check process, né? E acho que o autor não fez as modificações, não sei qual que é os detalhes aí do ocorrido, tá? Mas o fato é que o pacote ele está disponível no GitHub, tá? Então, o que a gente precisa fazer para instalar é muito fácil, ó. É só fazer isso aqui, ó. DevTools install GitHub. Aqui eu boto o caminho do pacote no GitHub, tá? Então, nesse caso, é o Wilson Freitas, que é o repositório dele, /RBCB. E aqui ele vai instalar o pacote no nosso computador. Então, perfeito, tá o pacote instalado, eu vou deixar vou escrever aqui, ó, para instalar, aqui você pode, então, instalar com esse comando, tá? Vamos carregar o pacote, perfeito. Aqui, pessoal, o RBCB, ele funciona muito semelhante ao QuantDL, tá? Só que a forma de você procurar as séries é bem diferente, e o nome das séries também vai trocar, tá? Então, esse código aqui, por exemplo, não funciona no RBCB. Como é que funciona para pegar esses dados, tá? Primeira coisa, vai no site do Banco Central do Brasil, tá? Que é esse site aqui, e aqui, ó, procura pelo sistema de séries temporais. Vamos ver onde é que está aqui. Aqui, ó.
Economia e Finanças, vai em séries temporais. E aqui digita acesso ao SGS. Lição inspirada, tá? Não tem problema. E tá aqui, pessoal. Essa aqui é o sistema das séries temporais do Banco Central do Brasil. Eu imagino que se você fez pesquisa em economia em algum momento, pessoal, você conhece esse sistema, tá? Inclusive, um comentário aqui, é a mesma interface, né? Desde 2005, mais ou menos. Eu lembro bem, porque no meu estudo de mestrado eu pegava dados daqui, mas é exatamente a mesma coisa. E aqui você tem uma gama de informações, tá? Aqui eu até bato palma para o Banco Central brasileiro de disponibilizar tantos dados assim, para quem faz pesquisa, tá, pessoal? Isso aqui é muito bom, isso aqui é uma mão na roda que vocês não imaginam, né? Então eu consigo usar o mesmo sistema de séries temporais para qualquer série financeira ou econômica que eu tiver interessado. Aqui, ó, vamos pegar uma de mercado financeiro de capitais, tá? Vamos ver se eu consigo aplicações, fundos de investimento. Vamos pegar a caderneta de poupança, vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa. Tá aqui, ó. Então, depois disso, de eu selecionar, né, e procurando ali as séries que eu estou buscando, eu tenho essas opções. Aqui, o que é importante, pessoal, é sempre entender se você está na série correta, tá? Então, anotem, eu digitei, procurei, né, poupança, e surgiu aqui um monte de séries que eu posso usar, tá? Cada uma tem uma particularidade diferente. Então, uma coisa interessante da poupança, ó, deixa eu ver se eu acho aqui, esta sessão, última sessão. Aqui, ó, pessoal, a poupança ela mudou a rentabilidade, né? Então, por exemplo, até essa data aqui, ó, você tinha uma rentabilidade que era 0,5% ao mês mais TR, né? Aí que aconteceu? Nessa época aqui os juros caiu bastante, né? Foi lá embaixo os juros. Eu acho que foi 7,25, o mínimo possível. Posso estar errado, tá? Eu tô chutando aqui o valor, mas eu acho que é mais ou menos isso aí. E aí o que aconteceu é que a poupança era melhor do que o Tesouro Direto, tá? E a poupança, né, devido a essa queda no juro, e como esses 0,5% ao mês era fixo, né, a poupança se tornava um belo investimento. Então o que eles fizeram, eles mudaram a rentabilidade e fizeram que, se a Selic for menor de 8,5, eu acho que é isso, é regra. Se for menor que 8,5, a rentabilidade da poupança vira 70% da Selic mais a TR, entendeu? Então eles indexaram aqui a rentabilidade. Então o que acontece? A série de rentabilidade da poupança, ó, vai mudar de acordo com essa data aqui, por isso que a gente tem duas séries aqui, certo? Bom, vamos pegar a partir dessa data, então aqui o que a gente tem que notar? É esse número aqui, ó, 196, tá? Então, dou um Ctrl C nele, aqui então, o depósito da poupança, rentabilidade do período, pode ver que é ao mês, tá? E aqui ela está mensal, ela vai iniciar em 2012 e vai terminar em dezembro, tá? Então notem, tá? Dezembro de 2018, tá atualizada essa série temporal aqui, tá? A gente está agora em dia 6 de dezembro, certo? Então vamos lá. Eu vou digitar my.codes. Aqui eu não lembro se precisa ser string ou não, acho que ele aceita os dois, tá? Mas eu vou deixar dessa forma só para pegar. E aqui tem o comando get series, tá? E aqui eu vou dizer code, my.code, start date, vamos colocar 2012, tá? Ele vai começar em 2012, então 2013, 2013, traço 01, traço 01. Esse código, já vamos dar um glimpse aqui para ver o que saiu. Então, não pegou. Deixa eu ver o que houve aqui. De repente tem que ser um numérico aqui, vamos ver uma coisa. Era esse o problema, ó, tá vendo? Então, os detalhes, né, que tá é nos detalhes que a gente aprende. Então tá aqui, funcionou, vamos dar um glimpse. Tá aqui, ó. Então, vou dar um nome mais intuitivo, tá? Poupe. E tá aqui, ó. Então eu tenho aqui a poupança, então tem toda a série temporal, aqui você pode fazer um monte de coisa com base nela, tá? Então, essa aqui é o retorno da poupança depois da mudança da Selic, tá? Então, isso aqui é 70%, né, mensalmente do valor da Selic, tá? Então, da Selic mensal, obviamente, tá?
Bom, pessoal, tem outras coisas aqui do RBCB que eu gosto também, tá? Uma função, deixa eu dar uma olhada nas funções dele aqui, eu vou falando. Então tem, por exemplo, currencies, tá? Você pode retirar dados de moedas, né? Então vamos colocar aqui sys.update, vamos ver se eu consigo tirar alguma coisa. Aqui ele retornou, então, várias informações de hoje para essas moedas, né, que são negociadas em várias partes do mundo, RBCB. Vamos ver outra aqui, Get Currency. Uma coisa interessante que ele comentou até numa conversa que eu tive com ele num congresso, que ele estava implementando essa questão da expectativa de mercado, né, que é uma coisa bem interessante de usar em pesquisa também. Então, existe uma pesquisa do Banco Central para entender qual que é a expectativa do mercado, né, para os próximos períodos, e ele conseguiu criar um API para isso. E tem também o Search Currencies, tá? Você pode até procurar a série aqui dentro do próprio R, tá? Eu particularmente não gosto, eu gosto de ir lá no BCB porque eu tenho todas as informações lá bem direitinho e talvez por ter cabeça de velho também, eu aprendi dessa forma e eu prefiro usar dessa forma, certo? Então podemos procurar aqui, vamos procurar a Selic então, já que eu acho que o retorno é um data frame, eu não tenho certeza, vamos tentar. Search, tá aqui, ó. Ele retornou uma lista, na verdade, ó. Tem uma lista aqui, tá? Aí tem cada uma das séries que ele achou. Vamos ver se eu dou um glimpse aqui para ver o que tem dentro. Tem bastante coisa aqui, ó. Outra coisa que eu notei também é que a codificação do texto está errada, né? Então ele não está entendendo a codificação aqui do texto que está vindo lá do Banco Central. Isso é relativamente fácil de arrumar, tem que sincronizar a codificação dos dois, tá? Mas de qualquer maneira, pessoal, se você gosta do Command Line, você pode procurar também por aqui. Eu, particularmente, eu prefiro usar o site aqui do Banco Central, porque, para mim, eu acho mais prático, né? Eu consigo pegar esses termos. Outra coisa interessante, só para fechar aqui também, é que o pacote também possibilita que a gente pegue mais de uma, né? Então vamos pegar dois códigos aqui, my codes. Vamos pegar um outro aqui, pegar esse saldo, então captação líquida. Vamos ver se as pessoas estão botando mais dinheiro ou menos dinheiro na poupança. Aqui eu vou manter, então, my codes. Na verdade, eu podia usar esse mesmo coisa aqui. Opa, só essa parte. Vamos ver. E outra coisa aqui, não é um DF, tá? Ele vai retornar uma lista, se não me engano, isso. Então é my.l, vamos chamar de my.l. Vou manter a nossa notação de programação correta entre as duas formas. Então tá aqui. Então my.l, ó, o que vai ter aqui, pessoal? O RBCB, ele retorna duas listas, tá? Uma para cada série que você está procurando. Tá? Isso é uma coisa até que eu pensei em implementar uma funçãozinha que organiza, né? Porque geralmente quando alguém está começando, né, isso é uma barreira, porque você não tem um data frame prontinho, né? Você tem as listas, então você vai ter que agregar esses dados num objeto só de alguma forma, né? Então, de repente, uma funçãozinha aqui para conseguir fazer isso já para o usuário, ou uma opção dentro do GetSeries, né? Seria algo interessante. Tá? Eu sei disso porque eu uso esses dados e muitas vezes eu preciso que os dados retornem, né, num data frame organizadinho, então fica aqui o meu comentário, certo? Bom, pessoal, para esse vídeo é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, é como é fácil de pegar esses dados, tá? É muito fácil. Então, é só saber o código, as datas que você quer, e você pede as informações que você está necessitando, e a partir daqui a gente, né, escreve a pesquisa, começa a fazer análise numérica, estatística, que a gente tem interesse, né? Seja para um artigo científico, seja para uma dissertação, ou até mesmo para uma tese de doutorado, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.